Olá! Na aula de hoje, nós iremos estudar sobre crase. Então, crase é a junção de duas vogais, a vogal letra A. Então, quando ocorre a junção dos dois sons aí de duas letras A, ocorre, né, esse fenômeno que chamamos de crase. E é representado pelo acento grave, tá? Que esse acento aí, ele é ao contrário do acento agudo, né? Ele é deitadinho aí pro outro lado. Então, crase não é o nome do acento, e sim o nome, né, do efeito, da junção de duas letras As. Vou apresentar para vocês uma regrinha prática para quando bater aquela dúvida, né? Se devo ou não usar crase, se você não lembrar muito bem da regra, tá? Então, uma regrinha prática, se você tiver dúvida se vai ter crase antes da palavra feminina, você troca essa palavra por uma palavra masculina. E veja, se antes da palavra masculina aparecer o ao, use crase antes da palavra feminina. Exemplo, ela foi à feira ontem. Se você tem dúvida se o a feira vai ter crase, troque a palavra feira por uma palavra masculina. Eu troquei pela palavra mercado. Ela foi ao mercado, né? Então, precisou do ao antes da versão masculina. Então, eu devo utilizar a crase sim, antes, né, do a feira. Agora, se antes dessa palavra masculina que você substituiu, essa palavra não pediu ao, pedir apenas o a ou o, significa que você não deve usar a crase lá na versão feminina da palavra. Os jogadores visitaram a cidade. Então, eu troquei a palavra cidade por uma palavra masculina, né? Os jogadores visitaram o museu. Vejam, a palavra masculina exigiu o. Então, a cidade não vai ter crase, ok? Vamos agora às regrinhas, né, de uso da crase e vamos às regrinhas em que a crase é obrigatória, né? Então, a crase é obrigatória antes de palavras femininas, né? Você está atento à aula? Vejam que aqui ocorre a junção dos dois sons, né, da letra A. Então, por isso que eu devo usar a crase. Antes da indicação de horas, né, de exata, chegaremos, né, às 23 horas. Uso crase. Não vai ocorrer crase nesse caso se houver as preposições para, desde, após e entre. Então, por exemplo, se eu falasse assim, estou aqui esperando desde as 15 horas. Aí, esse às 15 horas não terá crase, porque eu usei a preposição desde. Tá? Apenas quando eu não uso essas 4 preposições em horas exatas é que a crase irá ocorrer. Nas locuções adverbiais femininas, para quem ainda não sabe o que é uma locução adverbial, dá uma olhadinha lá na gramática, né? Nos próximos vídeos, eu vou gravar uma aula falando sobre locuções adverbiais, sobre advérbio, tá? Sobre o que é isso. Então, eu explico melhor na outra aula, tá? O que é uma locução adverbial. Então, nas locuções adverbiais femininas, tem que usar a crase. O rapaz saiu à tarde e chegou à noite. À tarde e à noite, tem crase. Ela foi à feira e depois à lavanderia. O governador viajou às pressas. Então, observem que essas locuções adverbiais femininas, elas são locuções, né, adverbial de tempo, né, indicam tempo, à tarde, à noite. De lugar, né, indicam um lugar, a feira, a lavanderia. E de modo, né, adverbial de modo significa o modo, né, como foi feito, no caso ali, às pressas. Então, essas locuções, elas levam a crase. Vamos prestar atenção nessa observação, porque as locuções adverbiais femininas de instrumento
A crase, ela é facultativa, ou seja, você pode utilizá-la e pode também não utilizá-la. As duas formas estarão corretas, tá? O pai saiu sem fechar a porta à chave. Pode ser com crase ou sem crase. O soldado foi ferido à baioneta. Com crase ou sem crase está correto, tá? Então, se é uma locução adverbial feminina de instrumento, a crase é facultativa. Com ou sem crase está correto. Nas locuções prepositivas, que são formadas por letra A, uma palavra feminina mais a preposição de. Exemplo, meu amigo conseguiu ser aprovado à custa de muito esforço. Ele saiu à procura de ajuda. Então, essas locuções, né? À custa de, à procura de, que são formadas pela letra A, uma palavra feminina, e a preposição de, elas vão sempre levar a crase. O mesmo efeito, né, ocorre nas locuções conjuntivas, que são formadas pela letra A, por uma palavra feminina e pela conjunção que. Né? Vejamos um exemplo aí. A cidade se acalma à medida que escurece. Né? À medida que é formado por letra A, palavra feminina, medida, e a conjunção que. Por isso leva a crase. À proporção que chovia, aumentavam-se os buracos. Vejam, à proporção que é uma locução formada por letra A, uma palavra feminina e a conjunção que. Agora vamos ver aqui alguns casos em que o uso da crase ele é facultativo. Né? E tomar cuidado porque esses casos facultativos, eles viram pegadinhas, né, nas questões de concursos. Antes de pronomes possessivos femininos, pronomes possessivos, né, são aqueles que indicam posse, meu, minha, sua, seu. Então, os pronomes possessivos femininos, antes deles, o uso ele é facultativo. Exemplo, ele se refere à minha mãe. Pode ser com crase ou sem crase, né? Usei pronome possessivo minha, né, no feminino. E antes de nomes de mulheres, eu me referi a Maria. Né? Posso tanto utilizar a crase quanto não utilizar a crase. As duas formas estão corretas. Depois da palavra até. Veja um exemplo. Todos os alunos foram até a escola. Então, depois que eu usei a palavra até e eu tenho, né, a letra A, eu posso ou não utilizar a crase, tá? E vamos ver agora os casos em que não devemos usar crase, tá, ok? Antes de nomes masculinos, né, substantivos masculinos, nós não devemos usar a crase, é errado usar a crase. Exemplo, ele adora andar a cavalo, ele prefere andar a pé. Andar, né, a cavalo, cavalo, palavra masculina, então tem o a antes, mas a palavra é masculina, então não devo usar a crase, né? Pé, apesar de ter, né, o artigo a antes, esse artigo aí não está determinando se esse substantivo ele é feminino, né? É um substantivo masculino, tem que tomar cuidado com isso, então ele não vai ter crase. Antes de verbos, né? Porque antes dos verbos não aparecem artigo. Artigo nós usamos antes de substantivos. Então, antes de substantivos e adjetivos, né? Alguns adjetivos. Assim que saíram, começaram a correr. Então, vejam, correr, verbo. Né? Tem a letrinha A em atrás, então não cai na pegadinha. Correr é verbo, então não pode usar crase. Antes de pronomes que não admitem artigo, né? São os pronomes pessoais, eles não admitem artigo, então não iremos utilizar a crase. Os pronomes de tratamento. Agora, tem uma observação aí nos pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento, dona, senhora e senhorita, eles admitem o artigo, então temos que usar a crase, tá? Exemplo, nada disse a senhora, então esse a tem que ter a crase. Então, dona, senhora e senhorita tem que usar a crase. Os outros pronomes de tratamento não deve usar a crase. Em expressões com palavras repetidas, como por exemplo, gota a gota,
passo a passo, dia a dia. Antes de nomes de cidades que não admitem o artigo a sem especificativos. Vamos ver um exemplo aqui. Eles pretendem ir a Paris. Paris, nome de cidade, feminino, né? Vejam só. Quando o nome da cidade apresenta um especificativo, ele passa a admitir artigo, e nesse caso pode ocorrer a crase, desde que o termo regente exija a preposição a. Eles pretendem ir a fascinante Paris. Veja, nesse caso aqui agora, nós tivemos que usar a crase. Por quê? Antes da palavra Paris, eu usei um especificante. Eu especifiquei, né, que cidade, que Paris, né, a fascinante. Né? E esse especificante que eu utilizei, ele exige a preposição a. Então, nesse caso, tem que se usar a crase. Outro caso, antes da palavra casa, no sentido de lar, residência própria da pessoa, se não vier determinada. Vou explicar pelos exemplos. Voltei à casa cedo. Vejam, não tem crase. Voltei à casa de meus pais. Agora apareceu a crase, tá vendo? Por quê? Se eu apenas disse, né, a palavra casa, não especifiquei de quem que é a casa, né, de onde que é a casa, então não tem crase. Agora, a partir do momento que eu especifico a casa que é, já tem que ter a crase, tá? Esse mesmo efeito vai ocorrer com a palavra terra, tá? Antes da palavra terra, no sentido de chão firme, né, tomada em oposição ao mar, ao ar, se não vier determinada, não aceita o artigo e não ocorre a crase. Se vier determinada, aceita o artigo e ocorre a crase. Exemplo, os marinheiros já voltaram à terra. Os marinheiros voltaram à terra de seus sonhos. Então, vejam que no primeiro exemplo, quando eu disse a terra, não especifiquei, né, que terra, não tem crase. No exemplo de baixo, já especifiquei que terra que é a terra de seus sonhos. Então, por isso que eu tenho a crase. Quando a palavra terra for usada no sentido terra natal ou planeta, a palavra terra admite artigo. Por isso, ocorrerá crase, se o termo regente exigir preposição. Veja um exemplo. A espaçonave voltará à Terra. Então, eu me referi aí à palavra Terra, no sentido, né, de Terra, planeta. E antes, né, do meu aí, Terra, a, eu usei, né, o verbo voltará. Quem volta, né, mais pra frente, quando a gente estudar regência, vocês vão ver que alguns verbos, eles, né, puxam aí, precisam de um artigo, uma preposição. Quem voltará, voltará a, né, algum lugar, a Terra, se referindo ao planeta. Então, nesse caso, eu preciso usar a crase, ok? Então, palavra terra, se eu não especifiquei, não uso a crase. Agora, se eu especifiquei que terra que é, né, a terra dos meus pais, né, a terra dos meus sonhos e a terra, planeta Terra, né, eu devo utilizar a crase. Aqui vai uma dica, né, para aprender de vez a usar a crase, façam muitos exercícios, fazendo exercícios que nós vamos gravando as regras, que nós vamos gravando as dicas, tá? Em outros vídeos eu irei resolver com vocês algumas questões sobre o uso da crase. Então, bons estudos e até a próxima aula. Não deixem de curtir esse vídeo, de se inscreverem no canal para que eu possa continuar postando mais aulas para ajudá-los.